Olá, galera do nosso grupo de estudo aí de mercado. Vou estar fazendo esse vídeo aqui em complemento ao nosso último e primeiro encontro, né, que a gente teve, que a gente falou um pouco sobre candles e gatilhos, né? Então, com base num, não foi uma dúvida, é uma sugestão do nosso líder supremo Edu, do Galvão. Ele, né, sugeriu a gente fazer um novo encontro para estar tratando de outros assuntos, como tendência, como tratar corretamente as LTBs e LTAs. Então, como provavelmente vai ter alguns novos integrantes no dia, eu vou estar fazendo aqui uma pincelada bem sucinta aqui sobre o famoso candle de gatilho, né? Que muita gente tem dúvida porque ver candle de gatilho em todos os locais, quais são os que a gente deve levar em questão ou não. Então, vou baseado numa entrada que o próprio Edu me mandou, que ele fez aqui, ó. Entrada linda, né? Aqui no mercado de sexta-feira. Uma entrada bem bacana mesmo. Uma entrada, sim, contra a tendência, né? Que é notório que o índice está numa forte tendência de alta, né? Então, mas como a gente é day trader, a gente não pode vir com esses viés. Primeiro aqui ele já abriu o gapado, né, para cima, um gap aqui de mais de 1.000 pontos, se eu não me engano. Então, muitos ficam um viés que ele de alta, né? E não passa a analisar realmente o gráfico. Então a gente não tem que ter viés de achar que o índice, achar que vai subir ou achar que vai descer, ou que o presidente pode falar alguma coisa e o mercado pode precificar, alguma coisa assim, né? Então, se a gente não pode pensar dessa forma, né? Então, vamos comentar um pouquinho dessa entrada aqui. Aí depois eu falo um pouco do gatilho. Dá para falar aqui. O que é o candle de gatilho? Deixa eu montar aqui em outro. Fiz aqui uma brincadeirinha aqui. Acho que dá para a gente ver aqui. Bom, então esse aqui é o mercado candle a candle. Em um minuto, né? No meu operacional, a gente opera em um minuto. Lembrando que qualquer tempo operacional é indiferente. O que vai aumentar é o tamanho dos seus stops, coisa assim que vai diferenciar, né? Talvez você vai entrar numa entrada assim mais atrasada, em outros tempos operacionais, a não ser o de um minuto, né? Então o mercado abriu com esse candle, né? Ele abriu esse segundo. Veja que o que você tem que começar a isso para identificar o candle de gatilho. Você vai ter que começar, no caso, se você está pensando numa venda, eu vou estar falando em venda porque a gente vai estar baseado naquela venda que o Edu fez. Que eu não fiz, ainda não tinha chegado no mercado, senão eu teria feito a mesma, só que eu teria feito ela um pouquinho mais acima ainda. Eu teria entrado aqui. Mas isso aqui já vai ser um assunto da próxima aula de domingo, dia 21. Então, bom, o Kendo, ele tá. Deixa eu mudar a cor dessa linha, senão a gente não vai visualizar, né? Então, o mercado abriu, né? Abriu, já subindo, abriu rompendo topo, rompendo topo, ele abriu para cima, né? O mercado, nesse dia aqui. Topo anterior e tudo, então ele abriu para cima. Tendência de alta, né? Aqui, assim, em tese, né? O que você teria que fazer? Esperar ele voltar, não puder para você comprar. A tendência é de alta, mas no caso a gente vai falar daquela operação contra a tendência. E como somos day trade, fazemos operação curtas, aí a tendência principal ou não, ela é indiferente.
Se você ainda não é consistente, tem muitas perdas, então eu aconselho que faça operações sempre a favor das tendências confirmadas. O pessoal que já teve aula sabe que é uma operação confirmada e a favor da tendência. Mas como day trade, então a gente não tem o lado do mercado, né? O lado que ele der a oportunidade, a gente vai entrar. Então ele teve esse candle, né? Ele teve esse outro candle. Veja que ele não renovou máxima, né? Lembrando que eu estou pensando em venda. Não é viés de venda, é porque eu estou analisando a entrada do seu Edu. Então eu estou pensando em venda aqui. Passou-se, opa, próximo candle, o que ele fez? Ele renovou máxima, então eu vou marcar essa máxima. O certo é você marcar a máxima e a mínima do candle que fez máxima. Eu marquei esse candle aqui, né? O último candle. Eu marquei a máxima e a mínima dele. Eu chamo ele de candle de referência. Candle de referência. Né? Tanto o que fez mínima como o que fez máxima. Eu vou seguir aqui meu brinquedinho. Opa, ele não renovou máxima. Então, não muda nada. Ele me fez um candle aqui. Um candle que fez uma mínima abaixo do meu candle de referência. Esse é o detalhe para ser gatilho, né? O candle ele não pode fazer máxima. Lembrando, gatilho de venda. Ele não pode fazer máxima e ele tem que fazer uma nova mínima. Só que nesse caso aqui, ele ficou um candle, não chama de doji, alguma coisinha. Ele não ficou um candle bonito. Então, não considera. Não considera. Esse candle aqui não considera ele como gatilho. Ele ficou com um pavio bem longo. Então, sim, ele não fechou abaixo do meu candle de referência, que é essa linha de baixo aqui. Continuando. Próximo candle, da mesma forma, não aconteceu nada. Opa! Pare aqui. Esse sim é meu candle de gatilho. Por quê? Veja, ele não superou a máxima, que é essa linha de cima, né? Ele não superou a máxima. Do meu candle de referência, que é o candle que fez o topo mais alto, né? Ele não renovou e ele fechou abaixo da mínima. Da mínima, que são essas duas linhas que eu marquei, né? Do candle que fez máximo. Veja que ele fechou esse candle aqui, ele fechou bem abaixo. Então, esse candle aqui, ó, é o meu gatilho. Ele é o meu gatilho. Esse aqui que é o famoso candle de gatilho. É o candle que demonstrou que o mercado está querendo mudar a tendência, né? Então, ele fechou bem abaixo da minha linha, né? Então, que é a mínima do candle que renovou a máxima. Bom, eu vou entrar nesse trade aqui vendido? Jamais, jamais, jamais. Né? Após ele ter tendência de alta, eu não tinha aqui nenhuma LTB onde o preço tocou, então sim, eu jamais entro no local desse, jamais. Eu espero o quê? Uma confirmação, né? Uma confirmação. Mas só para lembrar, esse aqui é o candle, nosso famoso candle de gatilho. No caso, esse aqui é um gatilho de venda. Ele, né?
ele fechou abaixo do candle de referência, que é esse candle aqui, que é meu candle de referência. Deixa eu colocar ele aqui em azul. Em azul, é meu candle de referência. Ficou apagadinho, né? Ficou em amarelo. Em amarelo é meu candle de referência, porque ele foi o candle que fez máxima. Não tem nenhum candle acima dele aqui no momento, né? Então eu marquei a máxima e a mínima dele. E um candle que fechasse abaixo dele negativo, vermelho, seria o meu candle de gatilho. Teve o próximo que ele até rabiscou, mas ele fechou acima, né? E esse aqui ele fechou abaixo. Então, esse aqui é meu candle de gatilho. Onde que eu vou entrar nesse trade? Aqui nesse momento? Não, jamais. Nessa situação. Lembrando que eu estou analisando esse trade aqui, né? Eu vou esperar os próximos. Aguardo, né? Aguardo. Você vai estar com a... Nesse momento aqui, não tem como você traçar nenhuma uma LTA, porque o preço só andou em linha reta. Você até pode ter traçado uma LTB aqui. Lembrando que na aula de domingo vamos falar sobre como traçar corretamente LTA e LTB. Se você traçou essa LTB aqui, correto? Ela só ficou de outra cor, né? Deixa eu achar ela aqui. Você traçou essa LTB. Vamos esperar o próximo movimento do mercado. Ó. Opa! O que o mercado me fez aqui? Ele me deu um gatilho ao contrário, um gatilho de compra, né? Por que um gatilho de compra? Por que ele me deu um gatilho de compra? Aqui. Aí é o processo todo inverso, né? Esse candle aqui que era o candle de gatilho da venda, virou o quê? Candle de referência. Por quê? Ele fez uma mínima. Ele fez uma mínima, eu marco a mínima, eu marco a máxima dele. E esse último candle, o que ele fez? Ele abriu, né, fechou bem acima do candle que fez mínima. Então, nesse caso aqui, né, ele é um gatilho de compra. Eu compraria aqui, você vai comprar aqui, né? Nesse caso, jamais. Por qual motivo? Por qual motivo? O preço já abriu gap de muitos pontos, né? No caso aqui ele está com 2.000 pontos, não está em região de LTA. Se tivesse talvez na região de LTA, passando aqui região de que o preço veio testar, né? Testar um topo anterior, coisa assim, aí desse um gatilho de continuidade, aí sim seria uma entrada para uma compra, né? O que você vai fazer? Você vai aguardar. Como a gente estamos analisando a venda, eu vou continuar com as minhas marcações, né? Ele rompeu aqui essa LTAzinha que eu marquei. Nesse momento eu já posso marcar uma LTB. Rompeu essa LTA, né? Ou desculpa, LTB. Agora sim eu já posso marcar uma LTA aqui. Por quê? Porque eu já tenho um fundo e eu tenho um topo. Então aí sim, nesse momento eu posso marcar uma LTA. Essa aqui já foi rompida, ela não me interessa no momento. Deixa eu mudar a corzinha dessa aqui. Bom, deixa eu apagar esses detalhezinhos aqui também. Então, eu ainda estou com o meu candle anterior marcado, né? O candle de referência anterior. Nesse momento aqui, esse aqui já passa a ser um candle de referência, né? Porque ele já fez uma máxima. Mas vamos deixar esse gatilho aqui marcado, que a gente vai usar ele ainda.
Opa, parará, demonstrou uma fraqueza. O preço está indeciso. Opa, fez um candle, né? Seria outro candle de gatilho. Tocou na LTA. Demonstrou fraqueza. Está voltando. Veja que aqui, nesse caso aqui, ele está me dando outro. Vou marcar aqui esse topezinho aqui, ó, que seria outro candle de referência. E aqui seria a mínima dele. Só para vocês entenderem, então esse candle aqui ele não foi gatilho, né? O último candle, porque ele não ultrapassou para baixo aqui a linha desse candle, a mínima. Vou continuar. Nesse caso aqui, em relação ao trade do Edu, o Edu fez o trade confirmado, aquele certeiro, né? Aquele certeiro. Eu entraria nesse trade, né, aqui, nesse rompimento de linha, nesse candlezinho aqui, ó. Viu que ele rompeu a linha, o penúltimo candle lá, ele rompeu. Deixa eu voltar aqui, meu tapão aqui. Lá ele riscou a linha. Esse candle aqui ficou totalmente fora, tá? A linha, viu que ele veio e voltou para testar a LTA. Eu entraria aqui. Pelo qual motivo? Que tem, no caso, eu vou estar falando na próxima aula, que é a questão do candle de entrada, o candle que a gente chama candle de stop. Eu vou estar mostrando para vocês isso na aula de domingo, de 21. Eu entraria aqui, né? Por quê? Porque o meu stop, nesse caso, está muito curto, muito curto. O meu stop seria aqui em cima, então um stop que ia ficar pequenininho, pequenininho mesmo. Posso até ver aqui quanto daria esse stop. Olha só, um stop de 89 pontos. Então, um stop bem pequeno, né? Foi esse candle aqui, ó. Entraria aqui, ó. Então, um stop assim, no máximo 150 pontos, se caso ele quisesse entrar no trade confirmado. Lembrando que o Edu entrou aqui, ó, que é o trade confirmado. Então, ele, no caso, aí, o que aconteceu? Aí sim, o preço deu outro gatilho, né? Deu outro gatilho. Ele voltou, então aqui deu outro gatilho. Aí sim, essa entrada aqui, né, teve esse gatilho, o preço subiu, voltou no melhor ponto, igual nós falamos na aula anterior, voltou no melhor ponto, deu oportunidade de entrada, fez o candle que a gente chama de stop, que nós vamos falar dele na próxima aula, né? Que foi esse candle vermelhinho aqui, ó. Eu vou falar o porquê dele, que ele é o chamado, a gente chama o candle de stop, é o candle de entrada, coisa assim. Então, e deu outro gatilho. Não tem um porquê, rompeu LTA, então não tem o porquê de entrar nesse trade, de não entrar. Não tem o porquê. Até porque o stop também estava curto, ainda continua não muito longo. Você vai entrar para buscar o quê? Primeiramente, o primeiro fundo, né? Primeiro fundo, primeiramente. Então aqui você, já que é um trade contra a tendência, aqui você já realiza uma parcial, né? Tem que realizar uma parcial nesse local para te garantir. Deixa
Deixa eu colocar aqui uma parcial e o próximo alvo, fundo do dia. Fundo do dia, né? Fundo do dia. Aí, no caso, aqui esse trade aqui, veja que ele entrou realmente na confirmação desse gatilho, né? Do segundo gatilho. Ele entrou aqui realmente nessa confirmação aqui, ó. Então, um trade lindo, lindo, né? Já tinha rompimento. Ele podia ter pegado esse movimento lá de cima, né? Lá de cima. Só que ele esperou, aqui ele fez um movimento confirmado, né? Um movimento totalmente confirmado. Aqui ele poderia tomar um stop curto, mas aqui ele pegou um trade totalmente confirmado. Aí é só seguir, né? A gente chama de seguir o enterro, né? Para quem entrou aqui, fez parcial aqui, né? Parcial já se garante se você entrou com, por exemplo, com 3 contratos, um exemplo básico, ou entrou com 2. Se você entrou aqui com 2, fez parcial de 1 aqui, seu stop aqui nesse mesmo local aqui está garantido, né? Agora, se você tivesse entrado aqui em cima, fez parcial aqui e seu stop não precisava de sair desse local aqui, ó. Porque se ele voltasse, no máximo você ia sair no 0 a 0, né? Você não perderia. Mas nesse caso, como é contra tendência, pessoal, a gente não segura trade muito tempo. Não segura. Aí outra forma de você sair do trade também, igual eu falei na última aula, pessoal, tudo você traça linhas de tendência. Nesse caso aqui, você vai traçar uma LTB. LTB. Que a gente chama de linha de euforia, porque ela é uma linha curtinha, né? Uma linha curtinha. Essa aqui já foi rompida, né? Essa LTA. Eu gosto de apagar, mas ela pode ser usada mais na frente, que o preço pode vir testar ela novamente. Mas eu não gosto de gráfico poluído, então eu marco. Geralmente eu deixo no máximo uma ou duas linhas no gráfico. Então aqui já deu o preço já, né? Você está seguindo ele, o preço volta e rompeu a linha. Você, no caso, num trade contra tendência, você não pode deixar voltar daqui, né? Da linha, não pode deixar romper a linha novamente, porque se a tendência de alta, o preço pode voltar a subir. Aí aqui ele me deu, e até porque aqui ele me deu um gatilho de compra, né? Ele me deu um gatilho de compra. Por que gatilho? Vamos lá. Máxima. Eu estou mostrando assim vários gatilhos, pessoal. É para vocês entenderem a ideia do gatilho. Aí depois vocês vão ver a ideia de onde utilizá-lo. Porque máximas e mínimas rompidas você vai encontrar em quase todos os locais do gráfico. O que você precisa é discernir onde ela é relevante e onde não é. Veja, máxima, mínima, né? O candle deu um candle verde que rompeu a máxima do candle que fez a mínima, né? Um gatilho de compra. Se eu tivesse operando nesse momento e não tivesse vendido, eu faria essa compra. Eu faria essa compra aqui, né? Ou talvez eu inverteria a mão, né? Nesse caso aqui. Eu inverteria a mão porque a tendência é de alta. Ele fez esse movimento, voltou, né? E deu esse candle aqui de
de compra, eu faria essa compra. E se ele romper essa linha, rompendo linha, já deu a compra, né? Eu não posso mexer aqui. É a imagem. Então, ele me deu a compra aqui. No caso, se eu não tivesse vendido. Ou você inverte, porque rompeu linha. Contra a tendência, rompeu linha, você tem que sair da operação. Contra a tendência, rompeu linha, tem que sair da operação. Então, eu faria da mesma forma. Qual que é o próximo alvo? Qual que é o alvo aqui dessa compra? O topo, né? Esse topo. Então, o próximo alvo é o topo. Ó, o preço não demonstrou nenhuma força aqui. O que você vai fazer? Vai ficar na operação? Você entrou aqui, fez a parcial para garantir o... O preço voltou lá no melhor ponto, né? Não voltou totalmente no melhor ponto, mas ele ainda está... Vamos lá, vamos lá. Alvo, né? Alvo. Atingiu o alvo. Qual que era o primeiro alvo? Aqui. Rompeu linha. Rompeu linha e fez uma nova máxima. Agora eu já tenho uma LTA diferente. Já tenho uma LTA, né, diferente. Por que dessa LTA? Nós vamos falar na próxima aula o porquê que ela é assim. E se você quiser ter um controle, você pode também fazer uma assim. Para você acompanhar. Aí se você está comprado, faz uma aqui para você sair da operação. Essa seria assim, uma LTA para você fazer parcial ou sair da operação. Continuando. O preço vai. Rompeu LTA. Rompeu LTA. Não teve força até o momento de romper esse topo. Pessoal, para romper topo não basta riscar, igual aconteceu aqui. Ele riscou. Romper tem que andar. Fazer pelo menos 3 candles acima aí, fora dessa área. Então, não rompeu o topo. Rompeu essa LTA, tá querendo romper, né? Veja, candle, gatilho, né? Candle de gatilho. Rompeu, LTA novamente, não teve força de romper topo, não tá com cara nenhuma de alta, né? Esse movimento aqui não é nenhuma cara de alta, nenhuma, nenhuma. E se você ainda tiver com o seu candle de referência, o primeiro marcado lá, se ele não foi desarmado ainda, se o seu gatilho não foi desarmado ainda, isso a gente vai para a próxima aula, eu vou então, é mais um pouco mais complexo, a gente vai falar sobre o desarme desse gatilho.
Se você está com os seus candles de referência marcados, dúvida aqui. Eu gosto de marcar os candles de referência, assim, nem que seja no olho ombro. Aqui é outra operação que eu teria entrado nela novamente, né? Se eu estava vendido aqui, né, com stop aqui curtinho, stop técnico aqui, parcial no fundo, voltou, me estopou, aqui eu entraria novamente, vendido, devido às circunstâncias do movimento. Ou você espera confirmar que rompeu linha novamente, rompeu a segunda linha, né? Então, seria a entrada confirmada. Daí para frente, não sei o que acontece, consolida. Aí o preço ainda vem aqui, ainda rompe a LTA principal aqui, né? Do momento do dia, né? Claro que você vai estar com uma LTB aqui bonitinha, para você estar controlando. Está controlando, né, todos os movimentos anteriores, por exemplo, aqui, ó. Pessoal, esse vídeo era só para mostrar sobre o candle de gatilho, mas eu vou aproveitar aqui e adiantar algumas coisinhas, né? Então, para não ter erro mais, né? Gatilho é aquele candle que muda a tendência, né? Por exemplo, aquele primeiro lá. Então, o candle que mudou a tendência. Esse é o candle de gatilho, né? Eu vou entrar logo no rompimento dele? Dificilmente no caso contra a tendência. Então, você tem que esperar ele voltar no mega ponto, candle stop, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então é isso aí, espero que tenha aí dúvidas aí o pessoal, então a gente pode tirar um tempinho na próxima aula para falando sobre isso, né? Como a gente vai falar sobre LTA e LTB também, eu vou estar passando como entrar, no caso, num trade igual esse aqui, ó. Depois que você perdeu a entrada aqui, como que você vai entrar, conseguir entrar nele novamente, né? Tá só caindo, só caindo, só caindo. Tem muita gente que tem dificuldade de entrar em trade que já está em tendência, né? Tem muita dificuldade de entrar e perde talvez uma queda toda e não consegue entrar no meio do caminho e não consegue entrar numa tendência. É isso aí, galera. Então, até a próxima aula aí, dia 21, combinado o pessoal e os 10 que o Edu está selecionando aí.